Good Boa afternoon. tarde. Nice to see all of Muito you. bom ver todos vocês. Since last few Desde os days, últimos dias, we have been enjoying vocês the têm nice talk by apreciado Swami Samar as Banerjee. palestras de Swami Samar Today here is a new Banerjee fellow sitting in front of you. e agora estão vendo uma I nova hope pessoa some em of you frente a know me. My vocês. name is Vairagyananda. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é So I am in Baligai Varaigananda right now. e eu estou em Baligai agora. So today I would like to request all of Eu you. gostaria hoje de pedir a todos vocês, So here is a screen is shared with all of you. We can start podemos começar essa satsanga with this prayer. com essa prece. And I would like E eu all of you to gostaria que join todos together to vocês me chant this special acompanhassem prayer. com essa prece. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Devi Praparnarti Hare Prasida Prasida Mataha Jagato Khilasya Prasida Vishweshwari Pahi Vishwam Tomeshwari Devi Characharasya Sarva Mangala Mangalle Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namastute Sarva Sarupa Sarveshe Sarva Sakti Samanyute Bhaye Vistrahino Devi Durge Devi Namastute Rogan Sheshan Apaham Situsta Rostatu Kaman Sakalan Vishtan Tvamashritanam Navipannaranam Tvamashritaya Shrayatam Prayanti Sarva Badha Prashamanam Trailokyasakileshwari Evameva Toya Karyam Asmadvairi Vinashanam Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durgakshama Shiva Dhatri Swaha Sodha Namastute Shri Ramachandra Charana Manasa Smarami Shri Ramachandra Charana Vachasa Grunami Shri Ramachandra Charana Shirasa Namami Shri Ramachandra Charana Sharanam Prapatti Shri Ramachandra Charana Sharanam Prapatti. Let us all close our eyes. Vamos todos fechar nossos olhos. On this auspicious day, Nesse dia auspicioso, hoje é um dia muito especial para todos nós. Hoje é o último dia dos 9 dias de celebração da Mãe Divina Durga. Hoje também é o dia auspicioso do nascimento de Lord Rama. Hoje também é o Mahasamadhi de nosso Swami de Brahmananda. Nesse dia auspicioso, vamos rezar para eles. Procure as bênçãos deles. Ó Mãe Divina, ó Senhor, nos dê força interior, coragem interior, em face de todas essas dificuldades. Procure as bênçãos do Guru. Eu me inclino a todos vocês. Om.
Algumas dessas preces são muito especiais, especialmente nesses momentos que estamos vivendo agora. Desde os últimos 9 dias, todos os dias, pela manhã eu tenho cantado. E eu tenho cantado Chandi. E quando eu cantava, eu me deparei no 12º capítulo com uma prece especial, e que ela diz o seguinte: Mahakalya Mahakale Mahamari Surupaya Saiva Kale Mahamari Saiva Srushti Bhavarteja Sthitim Karoti Bhutanam Saiva Kale Sanatani Bhava Kale Nurunam Saiva Lakshmi Vruddhi Prada Gruhe. É muito interessante como hoje de manhã, quando eu estava rezando essa oração diz: Mahamari Surupaya, Mãe Divina, que veio na forma de Mahamari, a epidemia, essa que estamos encontrando agora. Outra vez, a mesma Mãe Divina vem para nos salvar. E na prece, e é uma prece muito específica, ela é cantada, e isso é um Siddha Mantra. Siddha Mantra são mantras que já foram experienciados pelos rishis muitos anos atrás. Eles experimentaram e obtiveram um resultado. E quando Mahamari se espalha pela sociedade, esse específico mantra é cantado. Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Sudha Namastute. Hoje pela manhã nós estávamos adorando a Mãe Divina no templo de Shiva, e todos nós cantamos esse mantra específico. Assim todos nós vamos estar livres dessa epidemia que está nos assolando agora. Hoje também é um dia muito, muito auspicioso, o nascimento de Lord Rama. No Bhagavad Gita diz: Yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. We know the verse from the Bhagavad Gita. Quando tiver erro e ele se espalha pela sociedade, Deus, Ele mesmo, renasce. O Senhor Rama foi encarnado para remover todo o mal da sociedade. Nós sabemos a história do Senhor Rama e tem um episódio específico. Is in the Adhyatma Ramayana, Kiskinda Kanda, 4th chapter. It says, quando Mother Sita foi raptada, e ambos os irmãos estavam procurando por Sita, eles ficavam perto da cidade de Skindam, e Lakshman estava preocupado o tempo inteiro. Muitas vezes ele estava ansioso, porque a mãe Sita tinha sido raptada e ele estava muito chateado. E todos os dias ele encontrava seu irmão Rama pacífico. E um dia, por curiosidade, pergunta para o irmão: você não está preocupado que sua mulher foi raptada? E o irmão respondeu: eu estou preocupado o tempo inteiro. Então ele falou: como você consegue manter essa atitude tão serena? Você parece em paz o tempo inteiro. O que você faz? Eu pratico Kriya Yoga. Se você ler o Ramayana, no capítulo 4 diz: Evam Paramatma Sri Ramaha Kriya Yoga Anuttamam Prushtha Praha Swabhaktaya Shesham Shaya Mahatmane. Eu pratico Kriya Yoga
E os mesmos ensinamentos da Kriya Yoga eu dou para você hoje e você pratica. Mesmo que a situação atual pode fazer todos nós ficarmos com muito medo e preocupados, nós devemos praticar Kriya Yoga. Mesmo que tenham problemas e dificuldades à volta da gente, nós devemos todos os dias gastar algum tempo na nossa prática. Definitivamente nós vamos ficar livres desse problema atual. Então, hoje é o 9º dia da celebração. No primeiro dia, Guruji mandou uma mensagem. Isso é para todos nós. E se eu leio a mensagem, na mensagem, Guruji falou: esse é um presente de Deus. É uma restrição. Nós sabemos o valor do silêncio e da reclusão. Se nós temos o hábito de orar e meditar, essa é uma oportunidade fantástica. Um dia eu estava conversando com um de nossos Yogacharya dos Estados Unidos e ele me disse: Baba, depois que eu me aposentei, eu estou realmente gostando da minha meditação. Todos os dias pela manhã, das 7 às 12, por 5 horas eu sento para meditar. Mesmo que a gente tenha tempo, muitas vezes nós não fazemos isso. Talvez no futuro alguns vai ficar aposentado e você pode dizer que você vai meditar por todo esse tempo. Por isso que eu digo, se a gente tem o hábito de meditar, essa é a oportunidade certa. Essa é uma oportunidade divina para que a gente possa ter tempo para meditar. Vamos utilizar esse tempo, não somente para nós, mas por todos. Nós deveríamos meditar e orar. A questão é, nós devemos preparar a nós mesmos. Se nós não nos preparamos suficientemente, vamos então preparar agora. Todas as vezes que esse tipo de oportunidade chega, me lembra uma história muito bonita, uma história que eu ouvi de Guruji. Existiu uma vez um reino muito estranho, e nesse reino existia uma regra muito estranha. Eles iriam selecionar um rei por 5 anos, assim como nossos políticos fazem hoje em dia. Depois de 5 anos, ninguém saberia o que ia acontecer com esse reino. O que eles faziam? Depois de 5 anos, eles pegavam o rei e eles levavam o rei, então, para essa ilha e deixavam o rei morrer lá. E aí, um novo rei vinha para o reino. E ele, então, perguntou para o seu ministro, o que aconteceu com todos os reis anteriores? E o ministro ficou quieto. Eventualmente ele falou, o que acontece com os reis, depois de 5 anos, eles levam o rei para a ilha e deixam ele lá, até que a pessoa morra. Então o rei pensou, isso também vai acontecer comigo. O que ele fez, sabendo o que tinha acontecido com os outros, ele foi visitar esse lugar e ele desenvolveu esse lugar. Em 5 anos, aquele lugar estava completamente renovado. E depois desses 5 anos, quando ele foi levado para aquela ilha, ele era o rei lá. Então, preparação. Aonde a gente vai, qualquer oportunidade que se apresente para nós, a gente tem que se preparar para encarar esse tipo de situação. Desde que todos nós estamos reclusos, eu estou pegando essa oportunidade para ler os livros. Embora aqui em Bali Gaya eu tenha muitas coisas com que eu possa me engajar,
Nos últimos 4 ou 5 dias, eu já acabei 2 livros. Um dos livros é um escritor que é um ex-presidente da Índia, e ele escreve a respeito da vida dele com o pai dele quando ele era uma criança de uns 8 ou 9 anos de idade. O pai era um homem de negócios e sempre tinham muitas pessoas indo até a casa dele. Essas pessoas aparentemente iam até a casa dele e muitas delas solicitavam por preces, para que o pai dele rezasse por pessoas da família ou por amigos ou pessoas que estavam doentes. O pai dele, então, fazia essas preces e muitas vezes ele trazia uma jarra com água e colocava o dedo dele dentro da jarra. E aí ele falava para a pessoa: dê essa água para a pessoa que está doente tomar. Assim a pessoa ficará curada. E para grande surpresa, as pessoas realmente se curavam. E ficando muito curioso, ele perguntou ao seu pai: o que você faz? Você simplesmente mergulha o seu dedo dentro da água. E as pessoas dizem que ficam curadas com isso. Como isso funciona? Então o pai dele falou: veja, qualquer coisa que você faça com o coração puro, com uma intenção pura, você entrega para Deus, isso irá funcionar. Pessoas podem se curar. Então, o autor do livro falou: essa foi uma grande lição que eu trouxe comigo. Na vida inteira, eu me deparei com milhões de problemas, mas essa frase em particular que veio do meu pai, eu nunca esqueci. Todas as vezes que eu me deparo com um problema, eu rezo a Deus: por favor, me ajude nessa situação. O motivo pelo qual eu estou discutindo isso é porque os tópicos que nós vamos falar amanhã e depois de amanhã, nós precisamos orar. As pessoas falam: mas para quem vamos rezar? Rezar para Deus. Quem é Deus e onde está Deus? Sabemos que Deus é onisciente e também onipotente. Deus é onisciente, Ele sabe de absolutamente tudo. Assim como Ele sabe tudo, Ele também sabe os nossos pensamentos internos. E antes da gente rezar, Deus já sabe. Se Deus sabe todos os nossos pensamentos internos, então por que nós precisamos orar? Existe necessidade da oração? E o nosso Guruji responde a isso de uma maneira muito linda. Quando uma criança volta para casa depois de ir à escola, a mãe sabe: a minha criança está voltando da escola, então eu devo alimentá-la muito bem. Ao mesmo tempo, a criança fala para a mãe: ó mãe, eu estou com muita fome, será que você não pode me dar algo? Aí você pode ver a alegria no coração da mãe. Embora Deus saiba todos os nossos pensamentos internos, nós ainda devemos orar. O que é a oração? Nosso Guruji diz: oração traz convicção, traz fé, amor e entrega. E a oração não deveria pedir por nada. Quando você ora de dentro do seu coração, você sempre consegue todas as bênçãos de Deus. E o Guruji conta uma história muito bonita de quando ele era criança. Ele tinha o hábito de ir ao banheiro no meio da noite, e ele não gostava disso. Ele foi muito doente quando era criança e ele não gostava de todos os dias ter que se levantar para ir ao banheiro. E ele perguntou para a mãe dele: o que eu faço? Eu não gosto de te atrapalhar, de te aborrecer no meio da noite, porque você sempre me acompanha. Eu não gosto disso. O que eu faço? Então a mãe dele disse: você reza a Deus. Se você rezar, você vai obter um bom resultado.
E Guruji rezou. E depois de alguns dias, ele percebeu que ele não estava mais levantando no meio da noite. Parece uma coisa muito boba, mas nisso existe uma mensagem. Quando a oração é oferecida de dentro do coração, tem um resultado incrível. Esse é o ano de 2020 e esse é um ano muito, muito especial para todos nós. Esse é o centenário em que Paramahansa Yogananda foi para o Oeste. 1920, 2020 são 100 anos. Alguns dias atrás eu estava pensando, há 100 anos atrás, Paramahansa Yogananda deixou a Índia e foi para o Ocidente carregando a mensagem da yoga, meditação, trazendo unidade, mas 100 anos depois, no ano de 2020, parece que tudo está se despedaçando. E eu estava lendo novamente a vida de um outro escritor que dizia o que a Índia iria alcançar no ano de 2020. Mas agora, no ano de 2020, a gente vê uma situação completamente diferente. Um cenário muito diferente. Mas a gente não sabe qual é o plano de Deus. É muito difícil dizer nesse ponto que estamos. Talvez seja uma coisa completamente diferente. Eu estava lendo o noticiário. Agora a poluição, a Índia sofre um problema de poluição muito grande, mas esses dias está sob controle de alguma forma. Nós temos que esperar e ver o que é que vai acontecer. E para isso, nós temos que cultivar a nossa força interior. Esse ano, nós estamos celebrando a vida de Paramahansa Yogananda. A vida dele foi muito cheia de orações. Muitas vezes ele foi enfrentado com desafios e ele simplesmente enfrentou através de muita oração. A gente sabe de muitas histórias. A gente sabe que quando ele era criança, ele foi visitar Vrindavan. E isso foi porque ele orou muito. E quando ele estava extremamente doente, ele estava praticamente morrendo. A mãe dele falou para ele: você tem que rezar para Laí Mahasaya. Com a graça dele, a sua vida pode ser salva. Ele estava quase num estado inconsciente, olhando para Laí Mahasaya e falou para ele: por favor, me ajude. E ele conseguiu a graça de Laí Mahasaya e ele viveu. And he experimented this spirit for his whole life. Então, essa é uma oportunidade para que todos nós oremos. E Paramahansa Yogananda nos ensinou como rezar. Então, ele disse: a oração sempre traz muitos pensamentos positivos. Se você coloca realmente nela um desejo sincero, ela funciona. Pensamento positivo. Nós sabemos que Deus criou criação com o pensamento dele. Criação não é nada mais do que a manifestação do pensamento de Deus. Nós sabemos que o que quer que seja que nós somos hoje é resultado de nossos pensamentos. Se nós cultivamos pensamentos positivos, então nós vamos colher coisas positivas. Se nós cultivamos pensamentos negativos, então nós vamos ter resultados de acordo com isso. Se isso é dito a respeito do pensamento, então por que quando nós oramos também não vamos obter o que estamos pedindo? Definitivamente isso vai funcionar. Paramahansa Yogananda então nos ensinou como rezar. Eu vou ler o que Paramahansa Yogananda falou a respeito de rezar. Ele fala: o nosso corpo físico e o mundo material no qual vivemos são a condensação de nossos padrões individuais de energia.
Essa energia é uma expressão dos nossos pensamentos internos. As vibrações sutis, o mundo físico, são todos a manifestação de energia em matéria. Toda a criação foi manifestada por Deus na forma de um pensamento. Então, a consciência divina pesa esses padrões de pensamento, condensa em luz e energia e, finalmente, na vibração densa da matéria. Então, Paramahansa Yogananda diz que a reza é científica. Se você oferece com a atitude correta, a reza vai funcionar. Outra vez, Paramahansa Yogananda diz que quando você quiser que a sua reza seja efetiva, existem algumas coisas que você tem que fazer. A primeira é concentração, a segunda é meditação e a terceira é força de vontade. E a quarta é amor a Deus e a entrega. Essas são as quatro coisas que nós precisamos cultivar para fazer a nossa prece efetiva.